Olá, pessoal do Café com Leitura e você, sejam novamente muito bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso livro extraordinário Agir de Deus, escrito por Eliane Bortoloni. Capítulo 3. O mundo espiritual. O mundo espiritual é real e existe, seja na esfera celestial ou nas trevas. Vou abordar apenas o celestial. A Bíblia está recheada do agir de Deus, muitas vezes de maneira sobrenatural, para alcançar vidas ou propósitos divinos. Veja a conversão de Paulo, como foi fantástica. A maneira como Paulo e Silas foram libertos da prisão por um anjo. Pessoas mortas que foram ressuscitadas, revelações por meio de sonhos e anjos, cumprimento de profecias e tantas outras coisas sobrenaturais. Porque Deus é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Segundo a definição do dicionário, sobrenatural é tudo o que ultrapassa o natural. É o fantástico, o extraordinário, o irreal. É sobre isso que trata esse livro. Talvez você tenha tido muitas experiências com Deus porque ele age de diversas maneiras. E isto é a multiforme graça de Deus. Não importa se é evangélico, católico ou ateu, mas se ele quiser ter um encontro com você, proporcionará uma experiência espiritual. Muitas experiências ultrapassam a compreensão e a credibilidade, principalmente dos céticos e descrentes que vivem numa esfera natural e não sobrenatural. Para esses, essas são loucuras ou desvarios da mente, como está escrito em 1 Coríntios 2,14. Mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Aos céticos e ateus que porventura estejam lendo esse livro, quero afirmar que creio que todos os relatos aqui mencionados são verdadeiros, porque o temor de Deus não permitiria que os depoentes inventassem esses testemunhos, porque com Deus não se brinca. Muitos deles são experiências pessoais minhas e muitos são de amigos e familiares. Alguns são como Tomé, que disse aos discípulos que só creria que Jesus apareceu-lhes após a ressurreição se lhe mostrasse as marcas dos cravos em suas mãos. Quando Jesus apareceu aos discípulos pela segunda vez, estando Tomé presente, Jesus lhe disse: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 25 a 29. Então não duvide, mas creia no poder de Deus. Só tome cuidado porque Satanás se faz anjo de luz trazendo coisas boas e até milagres, curas e visões para enganar as pessoas. Peça sempre discernimento espiritual. Se você não teve ainda experiências espirituais com Deus, não se entristeça. Deus se manifesta a cada um de forma muito especial e particular, por vezes em sonhos, visões, revelações, não importando se é de forma pentecostal ou tradicional, se é mais rígida ou mais liberal, independentemente do tipo de louvor e adoração. Deus vê o coração. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A maior experiência de todos é o Novo Testamento, Novo Nascimento, onde o pecador reconhece e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecendo a soberania de Deus. Quando Jesus falou a Nicodemos que se um homem não nascer de novo, não verá o reino de Deus, ele perguntou como poderia um homem nascer de novo sendo velho e voltar ao ventre de sua mãe para nascer novamente. Jesus respondeu: Se um homem não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa é a maior experiência espiritual que tivemos. Um novo nascimento espiritual, onde deixamos a velha natureza, a velha criatura e nos tornamos uma nova criatura. Onde desenvolvemos a nossa fé, porque ela já é um fenômeno sobrenatural.
porque faz-nos crer naquilo que não vimos. Pela fé, alcançamos vitórias. O novo nascimento é um divisor de água em nossas vidas e é uma das mais fantásticas experiências com Deus, porque recebemos o Espírito Santo para fazer morada em nós. Só isso nos basta. Para ter experiências novas com Deus, vou passar alguns requisitos que podem ajudar. Primeiro, adore a Deus de todo o coração. Atraia a presença dele. Segundo, procure viver em santidade. Rejeite o pecado. Terceiro, busque os dons espirituais. Quarto, peça novas experiências espirituais para seu crescimento na fé. Quinto, peça amor, porque mesmo que você tenha todos os dons espirituais e fale a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada adianta, diz a palavra. Sexto, mantenha intimidade com Deus pela oração e pela palavra. Que as manifestações de Deus em sua vida sirvam como uma âncora, um alicerce para a sua fé, para o seu crescimento e para a edificação de outras pessoas. Que não seja para orgulho ou vanglória, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. O que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer e saber que sou o Senhor e faço misericórdia. Julgo a justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Em Jeremias 9:24. Qual a finalidade dessas experiências? Como viver sem elas? Como já disse, a maior e mais bela experiência espiritual você já teve, que foi aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ter se tornado filho, herdeiro do trono do Pai e viver pela fé. Crer na autoridade do nome de Jesus, que o seu sangue tem poder, que você está guardado debaixo de suas asas e que ele nunca lhe deixará e nem lhe desamparará. Só essa experiência de termos um Deus todo-poderoso conosco, o Emanuel, já nos é suficiente graça. Porém, Deus permite fatos extraordinários, um mover poderoso em nossas vidas para mostrar novos direcionamentos, novos caminhos, concessão de dons, de cura, de socorro, de livramentos. O instrumento que ele vai usar, só a ele cabe decidir se é pela palavra ou se é por sonhos, por palavras proféticas, se é por sua voz audível, por visões, aparições de anjos, por experiências de quase morte e até por arrebatamento ao céu. Ele se manifesta à medida que o buscamos, na medida de nosso relacionamento com ele. E em outros casos, ele se manifesta a alguém indiferente ou que é cético a tudo isso, com o propósito de manifestar a sua glória, para que se possa crer que ele existe e que tem poder. Um exemplo disso foi a conversão de Paulo, um perseguidor dos cristãos, que teve uma experiência sobrenatural, tornando-se um servo de Deus, proclamador do Evangelho. Meu pai aceitou Jesus através de um sonho, onde ele estava perdido numa mata fechada e um velhinho lhe apareceu fazendo um risco no chão com uma vara, dizendo-lhe que seguisse aquele caminho. Ele seguiu aquele rastro deixado no chão. Era um risco brilhante. Na saída da mata, ele encontrou um lugar lindo, gramado, onde estavam pessoas lendo a Bíblia e cantando louvores, fazendo um culto a Deus. Entendeu o que significava aquilo e tornou-se um pregador da palavra, um servo fiel. Soube de pessoas incrédulas que, na hora de apuro ou de conflito interior, clamaram por ele, dizendo que se Deus existisse, se manifestasse e tiveram a revelação da sua existência por meio de vozes, luzes e aparições. Ele sempre se revela quando clamamos. Irei compartilhar algumas experiências espirituais que algumas pessoas me passaram, que não se encaixam bem em curas nem em provisões ou livramentos, mas experiências de socorro na aflição, resposta de oração que revelam o extraordinário agir e mover de Deus, porque Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Elohim, Deus no controle. Aleluia. Bem, vamos ficando por aqui nesse princípio do capítulo 3. Peço a você que ainda não se inscreveu neste canal, que vá correndo e faça agora.
Ative o sininho para que você seja notificado todas as vezes que colocarmos um capítulo novo ou um livro novo para lermos juntos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!